Muita gente falou de você aqui, ó. Ventura, o Cambota, o Ju Canalha. Quem mais? Essas histórias eu lembro aqui. Pra falar mal tem um monte. Não, falando bem, cara. Ó, todos falaram bem. A galera... O Cambota contou aquela história... Qual? Que tava seus pais na gravação do sim, Comedy sim. Central. E você desesperado, o programa pra começar, desesperado, chamando ele. E ele falou, o que foi? Eu vou gravar aqui. Cambota Não, tem que falar com você, Cal. E era... Conta a história aí, a sua versão. Ele perdeu a prelação, né? O Cambota perdeu a prelação. A gente tava gravando, já era um Culpa do Cabral na Estrada, então era ali depois da quarta temporada. Um pouquinho mais perto. Mais perto? É. Era Culpa do Cabral na Estrada e a gente tava gravando, não me lembro aonde. E aí, daqui a pouquinho, foi na mesma época que surgiu o Rafael veio apresentar o MC Saudoso pra nós, que ele tava com essa ideia, né? Foi nessa viagem aí. Aí eu lembro que eu tava em Porto Alegre e eu falei assim, meu pai vai estar na plateia, pra não dar uma saia justa de ficar falando sobre drogas meu pai, porque meu pai não gosta, tá? Sempre fica me dando os conselhos, filho, não precisa fazer, isso aí atrapalha tua carreira, sempre dá esse conselho de pai, né? E aí eu falei, gente, não fala, só não puxa esse papo com meu pai, falei pra todo mundo, tá? Fala qualquer coisa, vamos falar com Cambota, falar com Cambota. E aí começou, não sei o que aconteceu, esquecemos, começou o programa, todo mundo sabendo, menos ele. Menos o Cambota, e eu também esqueci, então estamos fazendo o programa, vamos conversar com a plateia. Daí eu já tinha falado pro meu pai falar uma coisa, que ele sempre disse, que era que eu sou a foda mais cara que ele deu na vida. Tá. E ele sempre falou isso, e eu disse, pai, fala isso no lar. Daí meu pai falou, foi uma graça tremenda, todo mundo riu pra foi uma porrada. E aí ele perguntou, e sobre maconha? Eu disse, não. Por quê? E daí eu não conseguia dar um sinal, tá ligado? Que eu tava com o zap no truco. Eu não conseguia, mano. E daí eu fazia com um ponto. E tá ao vivo ali, né? A gente tá gravando. Talvez tire, mas... A preocupação não é se vai ao ar ou não, porque eu sei que a equipe vai lá e tira se precisar. Senão como tirou essa parte, se eu não me engano. Porque fica desagradável. Então a gente tem uma equipe muito bacana que fica sempre atenta ao que pro programa ter qualidade. Só que aí, irmão, o problema era lá, a situação lá que tava acontecendo, entendeu? E muito. A galera rindo. E eu fazendo, Cambota, e todo mundo meio tentando dar uns toques, ninguém conseguia. E aí uma hora o Cambota percebeu, tá ligado? Assim, mas demorou. Demorou uns 30 segundos, tá ligado? Então 30 segundos é um monte. É muito tempo, e ele mudou de assunto. E eu, Cambota, que vacilo. Teve uma hora que eu cheguei a falar, não, sabe, sorrindo assim, não precisa falar. E ele não entendia, mano. Ele ficou constrangido depois. Mas seus pais sabem faz tempo, né? Eles sabem. Boa pergunta. Não sei, acho que a minha mãe... Eu sempre tem o lance de sair do armário, que nem... Da maconha? Tem? Tem o lance de sair do armário da maconha. Eu acho que Tem um nome pra isso? Não tem. Sair do... Sair do armário também. Sair da fumaça. Mas é sair do armário canábico aí. E o problema é que a geração... Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também, entendeu? Aí é mais fácil, né? Eu tenho amigos que os pais... É mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos a 60 e poucos anos, que foi lá pra trás, eles não são declarados fumantes, mesmo fumando. Os pais deles, que são vivos ainda, por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu, o pai dele, o Sapato, que a gente chama de Sapatão, fuma. Mas o vô do Digo, o pai do Sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então ele, jantar de Natal, ele foi pra casa do pai do avô, e aí não sei o que, jantou, tava com baseado no bolso, foi fumar na casa do velho de 83, porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí, o que é? Não, é o meu. Opa, aí pegou, aí ficou eu. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? Assim, de a pessoa ficar... Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum... Se desse algum problema... Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis, da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então, sempre me incomodou isso, da galera ser... Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu, quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera... Esteio é colado... em Porto Alegre, a 20 minutos de Porto Alegre. E seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram bem mais maconheiros que eu, assim. Eu entrei depois, ele dava umas bicadas, mas não era muito a minha, assim. Quando eu tinha uns 28 que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava.
E aí, quando eu tava com uns 31, eu vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais, mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho fumando assim, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo 3 vezes, né? Foi com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Ah, é? Porque daí a minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Não, ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? Assim, é uma coisa, a mentalidade às vezes está enraizada que aquilo é ruim, droga é ruim, sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil. Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? Eu acho que